Olá, meu nome é Marlon Iório, eu sou nutricionista clínico esportivo. Conversar um pouquinho com vocês, convidá-los, né, para se aprofundar um pouquinho mais sobre emagrecimento, tentar entender o que acontece com o meu aluno, com o meu paciente, por que emagrecer é tão difícil assim, ou é só a gente fazer déficit calórico? Déficit calórico para todo mundo já está resolvido, é a solução dos nossos problemas. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que, né, nos últimos anos vem um aumento da obesidade gigantesco e um aumento de consumo de alimentos ultrapalatáveis. E esses alimentos estimulam hormônios em si, em nível hipotalâmico, que vão gerar várias repercussões aí negativas, metabólicas, tá? E comportamentais também, que não podemos deixar isso de lado. Então a gente tem que entender que aquele aluno, aquele paciente que está com dificuldade de emagrecimento, se fosse fácil a gente só fazer déficit calórico, o que de acho que é isso, né? É a gente consumir menos calorias do que nós precisamos ou gastar mais calorias do que a gente está consumindo, no caso, com o exercício físico aí, ok? Mas vamos lá. Quando a gente partir dessa premissa, a gente tem que entender que quando a gente consome um alimento, nosso corpo é movido por reações químicas a todo momento. Então, a gente consumiu o alimento, nós temos dois hormônios envolvidos em sinalização hipotalâmica, né, uma glândula que fica aqui no cérebro, que estão extremamente relacionados com fatores de transcrição que vão estimular inflamações ou estimular a produção de alguns hormônios, como por exemplo, você se alimentou, antes de se alimentar, o seu cérebro, o seu hipotálamo já vai mandar uma mensagem para o teu estômago, ou se você ficar muito período em jejum, o teu estômago mandando produzir um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é conhecido popularmente como o hormônio da fome, ok? E o outro hormônio que é produzido pelas células adipositárias, né, ou seja, pelo tecido gorduroso, especificamente o branco, é a leptina. Então essa leptina está relacionada com a saciedade, popularmente conhecida como hormônio da saciedade. Porém, os estudos hoje já nos trazem que existem indivíduos que têm resistência à leptina. Mas o que seria isso? Se o papel da leptina é nos gerar saciedade, há indivíduos que essa leptina ela fica ineficiente, ela fica resistente, entende? Então a pessoa acaba não dando saciedade tanto quanto deveria. Só aí a gente já entra na premissa que só déficit calórico aí já também não vai resolver. Como que a gente pode trabalhar? A gente entra com a alimentação voltado para alimentos que vão ajudar a diminuir essa inflamação, tá ok? E isso tem uma repercussão gigantesca via intestinal, que é um dos órgãos que nós nutricionistas damos bastante ênfase, né? Uma vez que é a porta de entrada, digamos assim, dos nutrientes, de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, tá ok? Que vão gerar essa repercussão, seja positiva ou negativa, de acordo com a dieta do indivíduo, do aluno, do paciente aí, de nível de atividade física também, que a gente sabe que gera também fatores comportamentais, melhora de fatores comportamentais, não só alimentação. Então, o conjunto, né, o indivíduo fazer a correção da alimentação através do profissional nutricionista e junto aí com a correção de a prescrição de exercício físico pelos educadores físicos, ou mesmo, se necessário, de imediato, um médico está intervindo com algumas orientações e prescrições de medicamento, que também há casos que se faz necessário. Então, cada caso é um caso. Tá? Lembrando que essas aulas, esses vídeos não são em caráter de estimular prescrições, tá? E sim é caráter de vocês entenderem como que funciona de forma mais didática, mais simples possível, tá? A gente vai abordar alguns termos técnicos em bioquímica e fisiologia, sim, mas de forma prática e didática para você entender que emagrecer não é tão fácil quanto parece, porque senão, né, a pandemia da obesidade não estaria do jeito que está hoje, tá ok? Então, partindo disso, a gente já pode colocar que emagrecer é diferente de você perder gordura corporal. Por quê? Vamos voltar um pouquinho para a aula de bioquímica. Quando a gente pensa em lipólise, o que significa isso para emagrecer? Então, a gente tem que ter a lipólise, que é a quebra, né, da gordura corporal. Vamos colocar do triglicerídeo, né, que é a quebra do triglicerídeo,
que são quebrando o triglicerídeo quando a gente fez a lipólise, que vão gerar uma molécula de 3 ácidos graxos e um glicerol. Esse ácido graxo a gente tem que ter metabolizado. Para ele ser metabolizado, que é o tal da lipólise, a gente tem que pegar esses ácidos graxos através de uma albumina, uma enzima transportadora, e levar para dentro de uma organela, que é nela que vai ser um dos focos para esse emagrecimento e perca de gordura, que é a famosa mitocôndria. Nessa mitocôndria que é a chave. Né? Existem indivíduos que têm insuficiência mitocondrial, que eu vou falar no próximo vídeo, e indivíduos que não têm essa insuficiência mitocondrial. Mas de premissa a gente tem que dar nutriente para esse indivíduo, para essa mitocôndria agir, tá ok? E com exercícios físicos aí específicos, a gente consegue aumentar a biogênese mitocondrial, que seria aumentar essa organela, fazer com que seu corpo produza mais essa organela. Geralmente, a gente pode colocar que essa mitocôndria é mais localizada em células musculares, mas ela também é localizada em outros órgãos, tá? Como o rim, como o fígado, como o cérebro. Então, mas a maior quantidade de mitocôndria que nós temos fica na região, em células musculares. Então vamos lá, a gente não precisa quebrar a gordura, que é a lipólise, para ter essa quebra de gordura, né, tal da lipólise, pegar esses ácidos graxos que ficaram livres e colocar dentro dessa mitocôndria com esses transportadores, para que aconteça a tal da beta-oxidação. Essa é sim que a gente quer mobilizar, que é a tal da queima de gordura corporal. É o que a gente quer, usar a gordura corporal do indivíduo, né, do aluno, do paciente, e fazer com que ele gere energia, ou seja, que ele gere ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Tá? Então, voltado para isso, vocês têm noção, estão tendo ideia de como que não é só fazer déficit calórico, que envolve muita coisa? Então, aguardo vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo introdutório do que a gente quer abordar, que eu quero abordar aqui. E espero vocês na próxima aula com mais conteúdo, papel e caneta na mão, porque é muito interessante que anote tudo. Isso vai facilitar muito mais seu aprendizado e para a gente entender melhor qual conduta a gente pode tomar. Colocar os neurônios aí para funcionar. Um forte abraço e espero você na próxima aula, hein?